Olá, que bom que estamos aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Verônica, eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. O tema que falaremos hoje é Rede Viva de Magdala. Quem conversará conosco é o Kleber Neves, que também faz parte do Centro Espírita. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. Bom, a página de hoje é do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 2, Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí, possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu a pura auréola luminosa, a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo, que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão de que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxofre da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Jesus, Mestre amado, e a espiritualidade amiga que rege nosso encontro. Pedir a Deus equilíbrio, força, mente atenta a tudo que vamos ouvir neste momento, que possamos assimilar,
trazer para a nossa vida, para o consolo, ó Mestre amado. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez deste encontro, de tanto amor, de tanta felicidade, e que tudo que vamos receber agora, neste momento, nos auxilie, traga paz, traga equilíbrio, harmonia e nos console e nos traga todo o bem necessário para viver. Que assim seja. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que todos estejam bem, em paz, que Jesus possa estar presente nos lares de todos que assistem. É preciso de início fazermos um comentário sobre essa página inicial em que Emmanuel fala da questão da reforma íntima. Ele coloca ali que a reforma íntima não é fácil. Fácil, o que ele diz é falar. Fácil é dizer que vamos fazer. Mas sem 3 condições básicas que ele fala. Ele fala em autodisciplina, compreensão fraterna e, sobretudo, o espírito de renúncia, de sacrifício. Sem essas 3 condições, torna difícil a mudança verdadeira. Nós hoje vamos conversar exatamente sobre reforma íntima. Vamos trazer um personagem para conversarmos. Mas antes a gente precisa pensar um pouquinho na nossa vida. Como é difícil as mudanças. O homem velho, cheio de dificuldades ainda, em que vivenciamos na maioria do tempo, luta contra um homem novo, que já começa a surgir. Ele quer mudar, sente necessidades, já começa a ser tocado por uma necessidade de mudança. Não é assim que nós já começamos a sentir? E a gente sabe, né? O Caetano Veloso, numa música, ele fala: cada um sabe as dores e as alegrias de ser. Cada um sabe a alegria de ser o que é. E é verdade. Cada um de nós sabe, apesar de toda aparência, e o mundo hoje é de aparências, de mídias, no mundo de 5 sentidos, cada um sabe a dificuldade dessa luta interna. E nós vamos falar exatamente sobre essa luta. Um personagem, Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, teve essa luta interna, da mulher, vamos dizer assim, mulher velha e a mulher nova, renovada, na sua luta. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo Franco, nos traz uma página, a Rede Viva de Magdala, em que narra a sua história. Em que a gente possa hoje conversar um pouco mais sobre isso e aprendermos cada vez mais. Refletirmos com esses personagens que nos chegaram através do Novo Testamento, mas principalmente narrativas como da Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é uma referência, que possamos aprender com ela. Esse é o objetivo, que a gente possa olhar essa experiência dessa irmã, desse espírito que conseguiu vencer a si mesmo. E para isso a gente vai dividir a narrativa em antes de conhecer Jesus, antes do Cristo e depois do Cristo. Assim como a humanidade divide o AC e o DC, mas divide apenas para quê? Para marcar a contagem do tempo, pelo menos no mundo ocidental. Estamos no 2020 DC. Maria de Magdala, antes de conhecer Jesus, vivia das suas paixões. Assim nos narra Amélia Rodrigues, nos falava sobre aquela cidade em que ela foi criada, Magdala. Uma cidade centro comercial, todo o comércio passava por ali, vida política também, uma cidade rica, em que Maria de Magdala se aproveita, vamos dizer assim, dessa situação financeira de todos aqueles generais, altos funcionários, comerciantes ricos que passavam por aquela cidade. Ela
se instala numa bela mansão e ali passa a comercializar, estar com as pessoas, com os homens, numa vida de luxúria, e assim ela deixa levar a sua vida. Vai vivendo de forma apenas material, usando os 5 sentidos, e assim ela vai vivendo. Não percebe que o verdadeiro amor não era aquele, e continua vivendo. Muito odiada pelas esposas daqueles homens que à noite procuravam por ela, muitos invejavam sua beleza, mas, de maneira geral, ela era realmente odiada, mal falada por sua vida. E ela vivia nas ilusões, nos apegos à matéria, o imediatismo a consumia, a razão não passava pela sua vida, mas se deixava levar. Muito bonita, recebia elogios, ganhava muito dinheiro, e assim ela preenchia a sua vida. E a gente precisa dar uma paradinha nessa narrativa e pensarmos como andamos com nossos apegos, com nossas ansiedades, nossos desejos, que não sejam da matéria, da carne física, mas sem apegos, desejos de mais trabalho, mais luxo talvez necessidades que na verdade nós não temos. Deixamos muitas vezes a família para trabalhar mais e mais, para dar para os nossos filhos o que, na verdade, o que falta a eles. Não é um estudo, uma melhor universidade. Sim, quem pode é importante, claro que sim. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente tenha equilíbrio em nossas vidas, nossas famílias. Se nós formos estudar a Gênesis no capítulo 3, podemos ver no item que fala da Gênesis do bem e do mal, que fala do bem e do mal, a gente fica ciente que no início da nossa vida, como espírito, o instinto e as paixões estão presentes, dominando. O instinto nos levando a decisões. Mas com o tempo a inteligência vai se sobrepondo. O instinto fica como aquele início, aquela necessidade inicial que nós tivemos, mas que a inteligência vai sobrepondo. E as paixões? As paixões também são necessárias no início. Paixões físicas para a sobrevivência. E assim a gente vai vendo com o desenvolvimento moral e intelectual e aplicado sobretudo à vontade. Nossas paixões são canalizadas, são sobrepujadas pelo desenvolvimento moral e intelectual. Mas sobretudo, uma das forças, uma das potências da alma, como fala Leon Denis, é a vontade. Com a vontade determinada, em cima de um raciocínio de desenvolvimento já moral, podemos direcionar todas essas forças para o nosso progresso, a nossa reforma íntima. Se nós formos no Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, vamos encontrar claramente, ensinado pela espiritualidade amiga, nos falando que as paixões levam às más inclinações. As nossas paixões levam, se não são controladas, se não são canalizadas de forma harmônica, intelectual e moralmente, elas caminham para se transformar em imperfeições, em vícios, em mais inclinações. Em mais inclinações. Mas será que isso não tem jeito? Só com muito tempo nós conseguiríamos fazer isso? Nunca conseguiremos? Muitos têm dificuldades. Muitas vezes temos dificuldade de dominar nossas mais inclinações, que são de paixões que nos ligamos. A questão 909, famosa questão 909 do Livro dos Espíritos, deixa muito claro que há caminho para isso. Kardec pergunta: poderia o homem sempre vencer as suas mais inclinações pelos seus esforços? Sempre. A espiritualidade responde de forma clara: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. De novo, a vontade, a escolha
direcionada, vontade de escolher corretamente, discernir entre o bem e o mal, e completa a espiritualidade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. É verdade? Eles estão falando alguma coisa que nós não fazemos? Fazemos esforços, abrimos mãos, temos o espírito realmente de renúncia conosco mesmo, abrindo mão das coisas que nos dão prazer ainda? Ou não? Voltando um pouco para Maria de Magdala, ela ainda não tinha a menor vontade de mudar a sua vida. Sentia, através do contato físico, do elogio à sua beleza, das riquezas, dos perfumes, sentia satisfeita a princípio. Então ela estava ali ainda escrava do desejo, do amor que era fraco, que não acrescentava nada, que não tinha verdade. Mas ela poderia fazer escolhas melhores, como nós podemos fazer escolhas todos os dias. As escolhas diárias que nós fazemos é que vai determinar novos valores e nosso destino. Nós somos administradores do nosso futuro. Isso assusta muitos, mas saber que nós somos construtores do nosso próprio destino. Tudo que nós chegamos até aqui fomos nós que construímos. E Maria de Magdala não fugiu à regra, é lei de progresso. Ela teve que fazer uma escolha, naquele momento ainda. Mas Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos manda uma mensagem muito clara sobre a questão da mudança, que é possível mudar, que é possível se corrigir, é preciso mudar o vício, acabar com o vício. Nós vamos repetindo atividades, repetindo mentalmente, diariamente, atividades físicas, né? E a gente vai, com o tempo, vai criando hábitos, vícios, para mudar esses vícios, que é importante. Então, Hahnemann, no capítulo 9, fala: o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Nós fazemos opção. Ele diz: quem quer corrigir-se, pode sempre. Então, dizer, eu não consigo, eu sou frágil. Sim, nós somos fracos. Nós vemos histórias de grandes espíritos que vieram com missões e no início começaram a errar. Santo Agostinho, sua vida difícil, no início de luxos, vida normal, vida comum, ligada ao quê? Ao físico. Mas ele despertou. Paulo de Tarso também, no início perseguindo os cristãos. O amor batia a porta dele, batia no coração, mas o coração estava duro. Jesus teve que vir lembrá-lo. Simão Pedro, que é o exemplo mais próximo talvez de nós, pessoa simples, humilde, que não acreditava em si, mas Jesus veio e lhe deu um toque. Sois pedra, Pedro, eu conto contigo. Então a gente pensa, será que a nossa irmã também? Sim. Quando a lei de Deus na sua consciência começou a bater, quando ela começou a sentir um vazio, via que aquela vida não tinha propósito. Um propósito significativo, lógico, mas quando ela começou a entrar em crise da angústia, tristeza, ela começou a entrar na crise da mudança. A crise muitas vezes é necessária, a dor moral é necessária para que a gente se desperte, para poder mudar. Senão a gente nunca despertaria. Então, essa crise gerando dores na alma. E ela começou nesse caminho, sentir dores na alma. Leon Denis fala também sobre isso. Leon Denis, no livro fantástico Depois da Morte, que é um livro que nós recomendamos sempre, o item chamado Resignação na Adversidade, ou da Adversidade, nos fala que as imperfeições geram aflições. Então observem, toda vez que nós tivermos alguma aflição, tentar descobrir qual é a causa dessa aflição. Por que eu estou aflito? O que está me tirando da minha paz? E aí vamos encontrar 1, 2 ou 3 imperfeições. Mas Leon Denis fala que pelo menos uma imperfeição nós vamos encontrar como origem das nossas aflições. Da perda de paz,
da perda do nosso sono, das inquietações, das infelicidades que nós estamos, falta de confiança. Isso gera desequilíbrio na nossa defesa do organismo e ficamos mais suscetíveis, inclusive, a termos doenças. E aí, caminhando um pouco mais, vamos olhar esse encontro então com Jesus. Ela, após essas crises que ela teve, né, dor da alma, ela se sentia triste. E a Amélia Rodrigues nos conta que numa tarde, uma empregada, uma escrava, lhe observa triste, angustiada, e pergunta a ela se a patroa não queria conhecer o mestre, o Nazareno, o Messias. Ela diz: como? Eu, na minha condição, vou me colocar diante de um Messias? De forma alguma, eu não posso. Eu sei que a minha vida é completamente equivocada, errada, mas a serviçal fala para ela: não, mas ele acolhe a todos, recebe todos com amor, com carinho. Vamos. Nós pegamos o barco, em 2 horas estamos em Cafarnaum. E ela, mesmo relutante, sai à noite, para que ninguém a veja. E ela vai em direção a Cafarnaum. Chegando lá, Cafarnaum, encontra a casinha simples de Simão Pedro. Porta entreaberta, encontra o mestre, sentado, lhe esperando. Ele já sabia naturalmente que ela estava vindo. No seu coração cheio de amor, sabia que alguém estava vindo. Naquele momento era Maria. Ele, com seu psiquismo de amor, repleto de amor, a recebe. Maria, eu estava te aguardando. E ela se ajoelha aos seus pés, começa a chorar, começa a não achar digno de estar ali, mas ele lhe acalma. Acalma o seu coração, Maria. Você tem sede de amar. E ela chora cada vez mais. E aquele diálogo continua. O diálogo de ânimo, de coragem, que ela possa enfrentar. Ela questiona se há jeito para a vida dela. E ele fala que sim, sempre há. Sempre há como maneira de recomeçar a vida. Sempre, sempre. Ele conversa com ela que ela devia se dedicar também às crianças, já que ele percebeu que ela não poderia ser mãe. Mas se dedique, disse ele, aos filhos de outras mães. Dedique-se também àqueles que são esquecidos, que são discriminados como você. E assim Jesus acalma aquele coração, lhe deixa mais calma, mais tranquila. E ela sente uma força, uma energia enorme. O coração dela se enche de esperança e de força. Retorna à sua casa. O primeiro ato simbólico dela: jogar as coisas pela janela. Jogar coisas, ouro, roupas caríssimas. E as pessoas embaixo, sem entender nada, outros passavam dizendo: olha, a louca, ela tem 7 demônios. Jesus não se preocupou com esses demônios, sabia que ela tinha força para vencer. Ela mudando isto, ela ia mudar a sintonia dela. Assim que a gente aprende na doutrina, temos que mudar a nossa sintonia. E ela joga tudo fora. No dia seguinte procura Jesus e começa a conviver, indo de cidade em cidade com ele. Uma bela jornada. E ela começa a olhar, emprestar seus olhos a quem não enxerga. As mãos, os braços, aquele que é fraco, que o corpo físico ainda tem dificuldades. E começa a tratar todos com carinho. Os feridos, os que estavam doentes. E ali aprendendo com Jesus. Aprendi e absorvia cada palavra. A sua vontade, aquela energia que Jesus canalizou, reorientou. A energia que ela direcionava para uma vida completamente equivocada. Jesus fez a ela entender que ela tinha que canalizar aquela energia do amor para um amor verdadeiro, real, profundo. E assim ela faz. Ela se liberta
do jogo das paixões, do imediatismo que consumia ela e que nos consome. Nós enxergamos de certa forma em muita vida da gente. Então a gente pode pensar assim: nossa, ela conheceu Jesus, eu também, se conhecesse, convivesse com Jesus, tivesse essa oportunidade, eu também me modificaria. Minha vida seria um milagre. Será? Pode ser. A gente sabe pela doutrina que as sucessivas reencarnações vão nos trabalhando. A lei de progresso nos fala do caminhar, longo caminhar, mas é firme. Nós não mudamos, não pioramos, não retroagimos, nos retrogradamos, mas sim crescemos, vamos para frente, à medida que a gente vai tomando decisões. Ele canaliza para que ela use esse amor direcionado para o próximo, e assim ela faz. Como é que ela conseguiu isso? Esforço, muito esforço. Venceu toda a discriminação que existia na época, tomou coragem e mudou. São as 3 fases que nós precisamos fazer em nossas vidas. Primeiro, tomar consciência. Para isso, a gente tem que querer enxergar nossas falhas. É uma coragem de enxergar nossas falhas. Mas por trás dessas falhas também, que muitas vezes a gente pensa em perfeição, mas temos alguma coisa de bom que a gente precisa colocar em ação. E é colocar em ação, o amor em ação, que é importante. Não é só intelectualmente, a gente precisa colocar em ação aquilo que a gente aprendeu. A gente aprendeu em João, no capítulo 8, que fala de conhecer a verdade. Jesus teria dito: conhecereis a verdade vos libertará, e isso nós já temos isso em mente, gravado. Só que a maioria de nós não olha com detalhe que essa passagem é mais completa. Se permaneceres no meu evangelho, conhecereis a verdade, e aí a verdade vos libertará. Na verdade, dizendo, é que o simples fato de conhecermos a verdade não nos liberta, mas sim, Jesus disse a condição, permanecer no evangelho. Ou seja, Jesus queria nos chamar a atenção para que a gente possa, primeiro, para enxergar a verdade, eu tenho que tentar, pelo menos, permanecer no evangelho, abrir meu coração permeado, para que a gente possa, permeado de bondade, de harmonia, para que a verdade chegue em nossos corações e seja aceita. Aí sim, eu posso me libertar, como aconteceu com ela. Existe uma questão interessante na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, que fala um comando duro. Paulo era muito incisivo naquilo e que ele queria, depois de despertado por Jesus, lembrado da sua missão. Paulo, a carta aos Efésios, ele fala: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Em algumas traduções, libertará. O Cristo esclarece, mas a gente precisa levantar entre os mortos. E a Maria de Magdala estava como morta. Morta não é do corpo físico, mas morta no seu potencial divino, como muitas vezes estamos. Muitas vezes estamos dormindo, deixando a vida nos levar, como estávamos. Muitos, não todos, mas muitos estavam sendo levados pela vida, deixando a vida levar. Assim a gente sabe que Deus é o amor. João foi perguntado, na sua carta ele coloca aí, na segunda carta, ele fala que Deus é amor. Nós somos amor. Todos nós. O amor rege todo o universo. São leis equilibradas, eternas, baseadas no amor. E a gente, às vezes, esquece que a nossa tarefa aqui é aprendermos a amar. Por isso que Jesus chamou tanta atenção de nós, para nos amarmos entre nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele mostrou como é que se ama. Jesus falava que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai
é amarmos. A gente esquece que o mundo simplesmente é isso. O mundo se resume em amar. Quem não ama está doente. O Chico Xavier, com as suas pequenas histórias, mas sensacionais exemplos, num dos atendimentos que ele teve, uma senhora, uma mãe, disse que o filho dela ela não conseguia com o filho fazer com que ele avançasse moralmente, modificasse suas más inclinações. E o Chico, daquele jeitinho simples dele, falou: ame. Ame mais. Ela, mas Chico, eu já amo, faço de tudo, procuro ensiná-lo. Aí ele disse: aumente a dose. O amor, presente em tudo. O que é o ódio? É o amor que adoece. Nós vemos na sociedade, e nós vemos em nós mesmos muitas vezes, o amor se adoecendo de alguma forma. Quando nós sentimos inquietações, vamos procurar imperfeições, mas vamos procurar aonde é que nós estamos deixando de amar. Nossos familiares, nossos amigos mais perto, mais próximos, às vezes colegas de trabalho. Ficamos olhando o outro como um competidor. E Jesus falou tão claramente: procurar as coisas do reino do céu, tudo mais será acrescido. Não existe escassez no universo. Todo mundo, todos nós que trabalharmos, procurarmos estudar, trabalharmos, acreditarmos, vamos conseguir progredir. É questão de harmonia de acordo com as leis de Deus. Mas a gente está falando aqui de um amor que a gente ainda não entende muito bem, ou pelo menos muitos não entendem. A gente está falando de um amor que o grego chamava de ágape, aquele amor que doa, que se entrega, que é incondicional. Não é um amor em que Maria de Magdala, aquele momento de dedicação a só o amor aos seus sentidos, mas um amor que gera saúde. Então, se a gente repetindo, se nós não amarmos, nós vamos ficar doentes. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, um livro brilhante, que fala todos os aspectos sobre o amor. E ela diz para a gente uma frase que eu acho fantástica: assim como o corpo, assim para o corpo, o oxigênio nos alimenta, é imprescindível para a nossa vida, o amor é o oxigênio da alma. O espírito que não ama adoece, fica frágil, não percebe as verdades que chegam diariamente sob a forma de bênçãos em nossas vidas. Então a gente fica pensando assim: mas qual é o nosso desafio então? Por que nós temos dificuldades? O mestre resumiu toda a sua doutrina no item, na trilogia do amor: amar a Deus, amar o próximo, como a nós mesmos. E nós temos a dificuldade. Não adianta a gente estudar todo o conhecimento do mundo se nós não focarmos no lado moral. Importante o lado intelectual, claro que vai controlar, que vai direcionar nossas paixões, nossas necessidades, mas o lado moral precisa ser desenvolvido também. E a melhor maneira é entender, vivenciar essa trilogia. Amar a Deus e amar o próximo é a mesma coisa. Jesus nos ensinou, é o mesmo. E muitos acham que precisa ainda melhorar. Eu preciso melhorar para ter condições de ajudar o próximo. Não. Lógico que a gente tem que procurar a nossa orar e vigiar, mas orar e vigiar com ações também. O vigiar não é só ser reclusão, nós estamos tanto reclusos nos nossos quartos, agora estamos começando lentamente a voltar, mas é observar o que é o movimento de ação pelo outro. É amar o movimento. Fora da caridade não há salvação. Esse é o movimento. Até as ciências médicas falam que nós saímos do nosso dia a dia, quando direcionamos a nossa energia psíquica para o outro, deixamos de sofrer tanto. Esse movimento é que nos ajuda. Esse é o grande desafio, vivenciarmos a trilogia do amor. Olharmos, vivermos em harmonia com o próximo também. Não adianta eu tentar progredir intelectualmente, melhorar em termos de trabalho, só isso não basta. E isso é indispensável que nós olhemos o próximo, amemos o próximo. O movimento é salutar. As pessoas que se direcionam ao trabalho sobre a caridade, não só material, mas a caridade moral,
o amparo, a questão fraternal, misericórdia com os erros dos nossos irmãos. Esse movimento faz com que nós melhoremos. Este é o caminho. São esses pontos que nós precisamos botar em nossas vidas. Tomarmos consciência, estudarmos a doutrina, estudarmos o Evangelho de Jesus, aprendermos, fazermos reflexões diárias. Todo dia fazer uma análise do que eu fiz. Atingiu alguém? Há alguém que eu devo me desculpar? O que eu errei? Essa angústia minha está ligada a que imperfeição? Aonde eu preciso mudar? Mas também, irmãos, precisamos olhar aquilo que nós já evoluímos. Não vamos só focar, mas eu não sou um ser cheio de erros. Não, nós temos lados bons que já andaram, já caminharam. Pontos que já caminharam. Já conseguimos, por exemplo, identificar o amor. Porque quando Jesus esteve entre nós, muitos não conseguiram identificar o seu amor. Eu acredito que a maioria na Terra já consegue identificar o amor. Talvez não consiga vivenciá-lo ainda, na sua plenitude. Senão não estaríamos aqui na Terra. Mas muitos de nós já conseguem. Dr. Bezerra de Menezes nos falou que o planeta já começou a mudar. Se ele já falou isso, eu acredito, nós acreditamos, é porque realmente a maioria já começou a despertar, apesar de toda a aparência que o mundo está perdido. Não, nós estamos no meio de uma crise. A crise é importante para uma reforma. Cada um precisa fazer a sua reforma íntima e ligada a um grande propósito de amor, de construção de um mundo melhor. Isso a gente precisa acreditar, é uma construção diária nossa, individual e coletiva. Precisamos pensar o que nós fazemos atinge o outro e de que forma. Esse movimento faz com que nossa conexão de solidariedade faça com que mude tudo em nossas vidas. Nossas famílias, nossa cidade e nosso país que precisa tanto. E nosso planeta também. Temos Jesus no leme do planeta. E principalmente nos nossos corações, nos dando sempre o alento da esperança. O que Jesus veio fazer entre nós foi trazer esperança. E como é que ele trouxe? Nos apresentando Deus. Ele dizia que quanto mais conhecermos o Pai, mais vamos confiar nele. Esta é a sua grande revelação, um Deus de amor. As penas e recompensas futuras decorrentes da nossa vida. Mas o amor trouxe-nos a imortalidade. Maria de Magdala também ouviu Jesus falar da imortalidade. Nós já ouvimos falar várias e várias vezes. Já entendemos. Nós precisamos assumir que somos imortais, conscientemente. Que tudo aqui é passagem. Assim nós vamos começar a relativizar cada ato, cada atitude que nós tomamos, as coisas que nossos familiares fazem, o que o irmão do lado faz, que sentimos são atingidos. Misericórdia. Que Deus perdoe nossas dificuldades, perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos as dificuldades dos nossos irmãos. Então, coragem. Eu acho que a palavra de ordem é esperança, mas é coragem. De olharmos para dentro de nós mesmos, vermos falhas, sim, mas não só falhas. Já andamos, caminhamos numa jornada enorme, suficiente para vermos que nós já mudamos. O homem novo se desponta. Deixa ele aparecer. Deixa o coração vir, florar. Nós já sabemos muitas vezes o que devemos fazer, mas muitas vezes não temos a coragem de procurar sermos felizes. Temos receios do que pode acontecer, mas também deixamos de renunciar. Coragem em renunciar. Coragem em assumir essa paternidade. Somos filhos de Deus, filhos de um único Pai. Que a história, a narrativa de Maria de Magdala ou Madalena sirva de exemplo, de inspiração para tantos nós que queremos modificar nossas vidas. É possível, sempre é possível. Todas as lições da espiritualidade amiga é nesse sentido. Espero que todos possam aproveitar esses breves instantes, mas sair daqui para a prática do dia a dia.
Não adianta só, repito, só estudarmos. Jesus queria que nós, e quer ainda, que a gente encontre conhecimentos, conheça a verdade, mas coloque em prática cada minuto de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abrace, que nos momentos de dificuldade lembremos dele com fé, com esperança, que sejamos gratos. Eu ouvi essa semana os pais dizendo que estão treinando seus filhos para a gratidão, desde pequenos. Que nós possamos sermos gratos a Deus, que possamos ser gratos a cada pessoa que passa no nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Fique em paz. Agora nossa irmã Miriam vai fazer a oração de encerramento. Amado Mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, aqui estamos, Senhor, em mais um dia de encontro para agradecer essa mensagem tão bonita, tão importante, que nos trouxe tantas esperanças, o bom ânimo em nossos corações. Ah, Mestre amado, queremos pedir por todos os corações que estão em aflição neste momento, que estão em prece suplicando por uma luz, por um amparo, que esse pedido possa chegar a todos os corações famintos pela caridade, para que possamos, unidos, auxiliar a todos em um grande projeto divino de cooperação, de união, de paz e de esperança. Aqui, Senhor, estamos nesta reunião de vibrações salutares, para que neste momento os nossos lares possam ser amparados, que essas vibrações generosas possam inundar cada cômodo, cada ambiente, possam também se estender aos nossos vizinhos, a toda a nossa comunidade, que possamos nos conectar a irmãos distantes do nosso país e de todo o planeta. Rogamos, Senhor, pela intercessão dos espíritos amigos, a irmã Anália, a irmã Rosa, tão generosas, tão amorosas, que zelam por nós, assim como os espíritos amigos que cuidam diariamente desse grande momento de transformação. Pedimos por aqueles irmãos que estão no desamparo das ruas, em seus lares, muitas vezes de situações tão precárias, por aqueles lares que ainda buscam, Senhor, o equilíbrio, a paz e a harmonia, por tantas famílias que se encontram neste instante distantes fisicamente e na luta diária para se conectarem pelo coração. Pedimos também, amado Mestre, nesse instante, que envolva todos aqui presentes. Tu sabes, Senhor, o que está dentro de cada coração, cada angústia, cada pensamento, e também nos diz da nossa força interior, do poder que temos de nos reerguermos, de nos renovarmos. Assim, envolvendo também os nossos companheiros que estão nos hospitais, nos abrigos, nos frontes de batalha, junto a essa grande empreitada, nesse momento em que muitos adoecem
e até muitos retornam ao mundo espiritual. Que cada um de nós possa ser essa luzinha que acende e que ilumina o mundo inteiro. Amado Mestre, fique conosco. Interceda ao Pai para que as oportunidades do bem, as oportunidades de bons pensamentos possam sempre estar conosco. Que assim possamos nos manter firmes, que possamos nos manter aqui, Senhor, unidos a Ti. Pedimos também pela fluidificação das águas, que cada um possa receber os benefícios que tanto precisam, Senhor, e que possamos compartilhar esse bem-estar, esses benefícios, através das nossas atitudes junto àqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada, Senhor, que possamos ficar em paz, hoje e sempre, sempre contigo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz.